Fala galera, paz seja convosco. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Paz Seja Convosco. Paz seja convosco, Débora. Paz seja convosco. Bom dia para você que ainda não almoçou, boa tarde para você que já almoçou. Exatamente. Queridos, já queria pedir para vocês aqui, vocês que ainda não estão inscritos no nosso canal, não nos seguem nas nossas redes sociais, então já corre, já faz isso. Paz seja convosco podcast, tanto no TikTok como no Instagram. E é extremamente importante que você faça isso, que você pode compartilhar os nossos cortes e até mesmo no YouTube, no Quadrangular Oficial, para compartilhar esse link nesse exato momento, né, Débora? É isso mesmo. E você que está por aqui conosco, já comenta, deixa aí qual é o próximo convidado, o próximo tema que você quer ver nos nossos episódios. Curta esse conteúdo, porque aqui a gente só traz conteúdo de qualidade, a gente só traz convidado top, então você já pode curtir sem pestanejar, como diz o meu pai. Já curte, ativa o sininho, porque toda vez que estivermos ao vivo você vai receber notificação. E eu acho, Alexandre, que nós temos que reforçar aquela novidade novíssima que a gente tem. Nós precisamos pedir para que vocês também se inscrevam no Quadrangular Play, a nossa plataforma da nossa querida, amada Igreja Quadrangular. Olha só que novidade fantástica. Inclusive, um spoilerzinho. Hoje nós temos aqui o nosso secretário de comunicação. Então nós não podemos esquecer desse detalhe. Pelo amor de Deus, divulgar o Quadrangular Play, pelo amor de Deus. Então vai lá, se inscreve no Quadrangular Play. Nós temos todos os conteúdos, todos os podcasts, fora todos os outros conteúdos que com certeza vão edificar a sua vida. É a nossa plataforma digital da Quadrangular. E em breve nós estaremos disponíveis para iOS e Android, certo, Débora? Certo, eu não vejo a hora de chegar para eu já baixar meu aplicativo. É, isso aí, então vamos para cima, galera. Hoje nós temos um tema fantástico e eu tenho certeza que você já se perguntou em algum momento ou já ouviu alguém falar sobre isso. O que a política tem a ver comigo? Esse é um tema que hoje nós estamos próximos às eleições municipais, então nós vamos bater um papo sobre isso, porque você já parou para pensar como as decisões políticas elas impactam na sua vida? Mesmo você que não gosta de política, mas elas diretamente vão impactar na sua vida. E os convidados de hoje, quais são, Débora, para falar com a gente sobre isso? Então, hoje nós estamos com uma dobradinha especial. Eles já vieram, mas separados, e hoje estão juntos, então vai bombar esse podcast. Estamos aqui com o nosso deputado federal pelo estado de São Paulo, pastor Jefferson Campos, também primeiro vice-presidente do Conselho Nacional de Diretores. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Débora. Obrigado, Alexandre. Sem dúvida alguma, um assunto de grande relevância, importância atual e que vai bombar mesmo, né? Com certeza. E também, como o Alexandre já antecipou, nós temos aqui o nosso secretário-geral de comunicação e também deputado estadual, pastor Carlos César. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Débora. Paz seja convosco, a todos que nos acompanham. Uma alegria estar aqui com você, com o nosso querido Alexandre, com o nosso primeiro vice-presidente da Igreja Quadrangular no Brasil, minha referência, que é o nosso deputado federal Jefferson Campos. Eu tenho certeza que será um programa extremamente produtivo e abençoado. Amém. Nós vamos falar então sobre o projeto Cidadania da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular. Por que é tão crucial que os jovens, vamos falar sobre os jovens nesse começo, por que é tão crucial que os jovens se envolvam com a política? Eu gostaria de fazer a primeira pergunta aqui para o pastor Jefferson Campos. Quando a pergunta é boa, a gente vem também comigo, né? Mas, sem dúvida alguma, um tema relevante e importante, a participação do jovem na política. Nós temos visto cada vez mais uma geração que tem se distanciado das decisões reais que o mundo tem que tomar. Muitas vezes o jovem está hoje no mundo digital. Nós temos visto que a grande mídia já tem se desconectado. Jovens hoje já não estão mais assistindo televisão, eles ficam no seu celular, aqui eles acompanham, e isso tem feito com que o mundo tenha mudado drasticamente. Grandes redes, grandes jornais estão deixando de existir, porque o mundo digital está conectando cada vez mais. Mas nós nos esquecemos, às vezes, que fora do mundo digital existe o mundo real, que é o mundo das decisões. A política, ou como nós a chamamos na igreja de cidadania, ela é muito importante, porque ela toma decisões por nós. Aqueles que não se envolvem, eles se submeterão àqueles que tomam as decisões. Cada vez que eu digo, eu não gosto de me envolver nisso, eu estou dizendo assim, então alguém pode tomar decisão por mim. É como eu chegar no restaurante e alguém pedir o cardápio, eu digo, não, qualquer coisa, qualquer comida serve para mim. Pode escolher você e dá para o garçom a prerrogativa de escolher para você a comida.
Aí vem uma comida que você não gosta, você vai reclamar, não pode, você me deu o direito de escolher por você. O jovem, na sua adolescência, juventude, hoje a partir dos 16 anos já pode votar, não é obrigatório até os 18, mas já pode ter o título, e temos muitos que tiraram o seu título, valorizamos esse pensamento, né? E eles têm que entender isso também, que das decisões que são tomadas, decidirá o seu futuro, o seu trabalho, a economia, a educação, o recurso que ele terá, a escola, a linguagem que ele vai falar, o comportamento de uma sociedade. Então é importante que a gente consiga passar essa visão a essas novas gerações, né, para que eles também entendam o papel preponderante, que eles têm quando há uma escolha, não só no momento do voto. Importante nós lembrarmos que a política não é só feita naquele momento da urna. A política é feita diariamente. Quando nós escolhemos algo, quando estamos na escola, na família, e nós fazemos a boa política o tempo todo, até na família, até com os familiares, na igreja, no sindicato, na escola, com os amigos há uma política a ser desenvolvida, e ela é muito ampla, e por isso da importância deste momento também, falando diretamente aos nossos jovens. Pastor Carlos César, décadas atrás, já que já estamos falando de jovens, décadas atrás o empecilho para as pessoas não se envolverem era o diabo, né? Dizia-se que a política era do diabo. Eu acredito que esse não seja o pensamento do jovem, né? Eu não vejo, até porque é muito difícil o jovem entender essa questão espiritual, porque parece que o diabo já virou uma coisa normal. Mas o que o senhor entende que sejam os obstáculos para o jovem de fato se envolver e se engajar no projeto de cidadania ou da nossa igreja ou na política em geral? Olha, em primeiro lugar, Débora, eu sou aqueles que acreditam na juventude, acreditam nos jovens. Eu acredito que hoje é melhor do que ontem. Eu acredito que amanhã será melhor do que hoje. Eu acredito naquilo que está lá em Eclesiastes 7:10. Nunca digas que os dias passados foram melhores do que esse. Então, eu acredito na juventude, acredito que o chão que nós estamos pisando hoje é o teto que os nossos pais deixaram. E esse teto nos fez avançar muito mais. Hoje nós temos avanço de tecnologia, conhecimento, situação que nós conhecemos quase que online. O nível de informação que uma pessoa alcança hoje em 2, 3 dias é aquilo que ela tinha de conhecimento em décadas anteriormente, o nível de conhecimento. Então, hoje, o avanço é muito maior. E eu acredito que o teto que nós vamos deixar para os nossos filhos é muito maior. Aí, falando dessa juventude, eu quero só falar algumas frases antigas, ou frases que alguém já disse um tempo atrás, e que as pessoas pensam assim, puxa, isso então o tempo está só piorando. Porque tem gente que imagina que as coisas estão só piorando. E eu quero ler aqui uma frase que alguém disse há um tempo atrás. Alguém disse assim, olha, os jovens de hoje gostam de luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos, passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos, apressam-se a ir à mesa e comem os acípies, cruzam as pernas e tiranizam os seus professores. Você imagina que essa frase foi dita há quanto tempo, mais ou menos? Nossa, parece para mim que foi dita semana passada. Semana passada, pois é, mas essa frase foi dita entre 470 e 399 anos antes de Cristo. Uau! Foi dita por Uau. Sócrates. Agora eu vou falar de outras frases. Não foi só Sócrates que reclamou desde a antiguidade da geração mais jovem, né? Outras antigas queixas também já aconteciam. Olha, alguém disse assim, essa juventude está podre no fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Nunca serão como a juventude de outros tempos. Os de hoje não serão capazes de manter a nossa cultura. Pela frase anterior que eu disse para você, você imagina que essa aqui também foi há quanto tempo? Mesma resposta. Mesma resposta, mas essa foi encontrada numa inscrição cerâmica nas ruínas da Babilônia, 2000 anos antes de Cristo. Uau! E tem mais uma ainda. O discurso continua o mesmo. Tem mais algumas. Aí alguém disse assim, olha, não tenho nenhuma esperança quanto ao futuro do nosso país. Se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, sem comedimento, simplesmente terrível. Essa foi encontrada, dita por Hesíodo, 720 anos antes de Cristo. Tem outra. O nosso mundo atingiu o estado crítico. As crianças já não dão ouvidos aos seus pais. O fim do mundo
não pode estar muito longe. Tem gente que acha, né, está acabando esse mundo. Essa foi encontrada, dita por um sacerdócio egípcio 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, às vezes as pessoas têm essa tendência de achar que as coisas estão de mal a pior. Eu não acredito, eu acredito que as coisas estão de bem a melhor. A Bíblia diz que como as águas cobrem o mar, a terra se encherá da sua glória. O povo está cada vez mais adquirindo conhecimento. A nossa juventude de hoje, ela é extremamente avançada, crítica. Eu tenho um filho adolescente de 14 anos. Hoje, o adolescente de 16 anos já pode votar. As grandes revoluções que aconteceram por jovens. É verdade. Eram os jovens que iam à guerra. Davi vai enfrentar um gigante quando era ainda um jovem. É Maria, que era uma adolescente, que vai gerar o maior sonho da humanidade, que é o próprio Jesus. Então, eu acredito que esse conhecimento é que muitas vezes nós temos a visão daquilo que é menor e para a gente se amplifica muito. Mas nós temos jovens aí que estão fazendo a diferença, que estão nas universidades ainda, que têm uma gama grande de pessoas querendo implantar uma ideologia, mas que são blindados pelo Espírito Santo, que são blindados pela Palavra de Deus. Eu acredito na juventude, acredito que esse conhecimento, acredito que a igreja avançando. Nós fizemos há poucos dias, a Igreja Quadrangular fez um evento lá em Sumaré. Nós tínhamos mais de 11 mil jovens e adolescentes só do estado de São Paulo. Uma juventude sedenta, de pessoas, sabe, querendo fazer a diferença, de pessoas que estão conhecendo a verdade. E é claro, é o conhecimento da verdade que nos liberta. É cada vez mais quando nós temos esse entendimento, que esse jovem vai se engajar, não apenas na política, mas em toda a sociedade. Eu digo sempre que o mandato cultural que Deus deixou para cada um de nós, para cada cristão, é para invadir essa terra, é para conquistar as montanhas. E quando nós vamos conquistar as montanhas, nós vamos conquistar a montanha da mídia, vamos conquistar a montanha do sistema educacional, vamos conquistar a montanha das universidades e vamos, é claro, conquistar a montanha também da política, porque ela faz parte. Porque a política é a arte de servir as pessoas. Tem muitos jovens que querem servir pregando a palavra, que querem servir também à sociedade na área política, e eu acredito que isso vai acontecer de forma natural e acredito que nós ainda teremos muitos jovens que vão fazer a diferença, que estão surgindo agora, nesse momento, talvez estejam nascendo nesse momento, talvez nós estejamos falando com alguma mãe que está grávida, e ela fala assim, puxa, esse mundo está terrível, como é que vai ser? Querida, quero falar com você, acredite, seu filho vai viver um futuro melhor ainda, seu filho vai ser uma bênção, e a sua geração será bendita nessa terra. Amém. Eu queria ainda voltar a falar sobre o projeto de cidadania da Igreja Quadrangular, e eu queria usar um versículo. Em Deuteronômio 17:14, está falando sobre um momento em que precisava ali estabelecer um rei, escolher um rei que pudesse, alguém para governar sobre o povo. E ele disse assim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Então, falando sobre isso, o projeto de cidadania da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem exatamente essa visão, escolher um dentre nós, aqueles que acreditam no mesmo Deus, professam da mesma fé, têm os mesmos valores e princípios. Não seria mais ou menos assim, pastor Jefferson? Exatamente, Alexandre. Este versículo da Bíblia, importantíssimo, como todos, ele fala sobre princípios. Quando eu vou escolher e delegar a alguém autoridade sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha crença, sobre a minha cidade, e ele me estabelece princípios. E qual o princípio que Deus estabeleceu para o seu povo aí no Velho Testamento, que para nós também é válido. Quando eu for escolher alguém, quando eu for confiar a alguém o meu voto, eu vou analisar se essa pessoa ela está capacitada para governar, se ela tem valores que eu tenho, se ela tem princípios, se ela tem capacidade e se ela me representa. A igreja trava uma luta contra as drogas. Temos casas de recuperação, nós temos pessoas envolvidas nesse trabalho tão árduo que é recuperar alguém. Aí, quando eu vou escolher alguém para governar, para fazer as leis, eu vou escolher alguém que quer liberar as drogas. Incoerente. Eu defendo a vida, a igreja defende a vida, nós lutamos, oramos por pessoas que estão doentes, enfermas. Aí eu vou escolher alguém que vai lá para aprovar o aborto. Estou falando de causas que nós defendemos e muitas outras. Agora, a igreja, ela trabalha dentro de princípios e propósitos. Isto é antilógico eu escolher alguém que me representa de uma forma diferente. Então, quando nós escolhemos alguém,
não é só ser um crente, não é só ser alguém da igreja, é alguém capacitado para isso, que tenha sido escolhido debaixo de uma seleção de bênção, de autoridade, de capacidade. E é o que a Igreja Quadrangular faz. Nós temos um sistema de escolha, de bênção, né? Nós não confundimos isso, nós entendemos que é importante nós cristãos fazermos isso. Quando eu era criança, e eu cresci já na igreja, como disse aqui a Débora no início, tudo era pecado. Né? A música era pecado, o futebol era pecado, a televisão era pecado, a prosperidade era pecado, o crente não podia ser próspero. O pastor Carlos César falou de alguns dogmas aí, de mitos que se criaram, né? Quando era pecado, diziam que manga com leite fazia mal. Você não podia chupar manga e tomar leite. Né? E até hoje tem gente que acredita que manga com leite faz mal. Mas aí eu vou numa lanchonete e tomo um suco de manga com leite e não faz mal. Porque isso veio do tempo da escravidão, onde os escravos eram alimentados por mangas e as vacas pastavam ao lado. Então os senhores da fazenda diziam, olha, fala que cria aí o mito que chupar manga e tomar o leite, senão eles vão acabar com o leite da vaca. E até hoje, isso são dogmas que a igreja, ao longo dos anos, vem quebrando. Né? Hoje entendemos que a música não é do diabo, né? Hoje temos os maiores streams, os maiores acessos à rede são de músicas gospel. Temos, né, exemplos disso na nossa denominação, o esporte da mesma forma. Né? A Olimpíada teve aí os parisienses fazendo aquela Olimpíada para esquecer de Deus, uma Santa Ceia malfadada, vilipendiando nossa fé. Aí vai uma menina lá, ganha uma medalha no skate, né? E no sinal de Libra, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o mundo todo para ver aquilo que era para ser uma vergonha, não, vamos tirar a religião, né, das Olimpíadas. E o mundo todo se dobra, e não só ela, outros mais, né, atletas olímpicos que glorificaram a Deus no momento da sua vitória. Então, como diz Carlos César, o mundo pode traçar um plano, o mundo pode fazer planos, mas de Deus virá a execução. E quando a gente acha, né, que é uma geração que não se envolve, que não quer, muito pelo contrário. A geração jovem é uma geração crítica, é uma geração que lê, né? Às vezes você vai falar alguma coisa para o Cezinha, né, que é o meu sobrinho. Não, tio, eu já vi isso aí, não é bem assim, não, tio. Isso aqui tem que tomar cuidado com o que fala, porque eles sabem, eles estão conectados. E entre eles conversam muito sobre política, e isso é muito bom, porque faz com que a gente também se melhore muito nos nossos argumentos e posições. Porque cada voto que nós damos, Débora, Alexandre, você que nos acompanha, cada voto, não existe voto neutro. Cada vez que nós votamos, a gente agrada alguém e desagrada outro. Né? Cada vez, não tem voto neutro. Não tem um voto unânime, todo mundo gostou desse voto. Pelo contrário. Então, nós temos que ter convicção, porque senão, ao escolhermos alguém que vá lá para ganhar likes, ele vai acabar abrindo mão dos seus princípios. Quem trabalha por likes, abre mão de princípios. Nós, às vezes, não procuramos os likes, nós procuramos manter o princípio daqueles que nos enviaram para representá-los. É uma palavra-chave aí, quando esse versículo Deus diz, quando for encontrar alguém para te representar, que ele tenha os seus princípios, exato, que ele defenda o seu Deus, né? Que ele não abra mão dos seus valores. E, graças a Deus, nossa igreja tem caminhado muito bem nesta direção. Sim, a importância de conhecer quem vai nos representar, né? Mas aí entra uma questão que é bem falada hoje em dia, que é a questão dos fake news. Ao mesmo tempo, essa geração está bastante conectada, nós também estamos conectados, né? E às vezes a gente não sabe em que acreditar. Como nós conseguiríamos, assim, obter informações verídicas que nos ajudem a tomar as decisões corretas? Olha, eu não tenho dúvida que a palavra de Deus, ela continua sendo inerrante. A Bíblia diz, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Ela vai perdurar eternamente. Já tentaram destruir a palavra, já tentaram desacreditá-la, mas ela continua sendo a mesma. E eu não tenho dúvida, como o pastor Jefferson disse, que é o conhecimento, né? Se alguém ainda hoje, nos dias de hoje, não come manga com leite, é porque ela vive ainda com aqueles traumas do passado que alguém embutiu no coração dela. Então, as pessoas estão assustadas por algo que ela aprendeu lá. Mas, à medida que as pessoas vão tendo conhecimento, isso vai caindo por terra. Então, o que muitas igrejas tinham antigamente? Tinham muitas igrejas que a mulher só podia ir para a igreja de vestido, de cabelo comprido. Isso foi caindo por terra.
Hoje, todas as igrejas, as mulheres têm o seu lado feminino, usa maquiagem, e aquilo que antigamente não se tinha, ou seja, era uma falta de conhecimento. Quando a pessoa começa a conhecer, isso começa a ser transformação. Então, a transformação, a grande transformação que a nossa geração está passando, e penso que as outras vão passar de forma mais acelerada ainda, é o acesso ao conhecimento, ao acesso a ter posicionamentos. E aí, nada contra a verdade. A mentira pode durar. Tem umas mentiras que duram até hoje. A Bíblia diz que até hoje dura a mentira de que roubaram o corpo de Jesus. Mas a verdade que Jesus ressuscitou era maior do que essa mentira. Então, ainda que a mentira, essa fake news, desde lá de trás, existe e perdura até hoje, a verdade está triunfando. A verdade está crescendo. A verdade é que esse povo de Deus é como o fermento que leveda toda a massa. Vai crescendo, vai se avolumando, e nós estamos vendo, nós estamos batizando, nós estamos avançando, esse povo está conquistando posições, esse povo não é um povo mais que antigamente. O pastor Jefferson, eu já fui para a igreja já com um jovem, eu fui para a igreja, eu tinha 19 anos, mas o pastor Jefferson sempre conta de que ele ainda criança era discriminado na escola porque ele era crente. Sim. E hoje, pelo contrário, as nossas crianças já não são mais discriminadas por isso, pelo contrário. Então, essa realidade que muitos dos nossos pais passaram, não está passando mais. Então, nós devemos tudo isso ao quê? Ao conhecimento. E por mais que existam fake news, por mais que existam mentiras, a verdade sempre vai triunfar. E só pela oportunidade, Débora, o pastor Carlos César lembrou muito bem da fake news que criaram na ressurreição de Jesus. Chamaram soldados lá, pagaram para eles, diz, vai espalhar essa notícia. Ele não ressuscitou nada. Roubaram o corpo dele. Ofertaram na mentira. Ofertaram na mentira. E até hoje os judeus acreditam que Jesus não ressuscitou. Mas eu vou lembrar de uma fake news mais antiga. Lá no Jardim do Éden, quando Deus falou, não coma dessa árvore, aí veio a serpente, né? O criador da fake news, né? É verdade. Pode comer. O pai da fake news. É o pai da mentira. Vamos contextualizar já, vamos pregar o pai da fake news pai agora. Da fake news, é isso aí. Pode comer, não tem nada a ver, vocês vão ficar igual Deus. E estamos aqui hoje comendo o fruto do pecado até hoje por causa daquela fake news. É verdade. Mas eu queria saber, desculpa a minha ignorância. Eu só vou cortar. O pai da fake news estava chamando Deus de mentiroso. É verdade. O pai da fake news estava chamando a verdade de mentira. A verdade de mentira. Geralmente quem faz uma fake news, ele coloca uma pitadinha de verdade. Isso. E ele distorce. Aí a pessoa, ela olha aqui, não, mas o que ele falou é verdade. Ele não vê que por trás daquela verdade, né? Exatamente. Isso é uma grande mentira. Exatamente. Essa é uma técnica, usar meias verdades, é um sofismas. E aí que eu queria até ampliar a minha pergunta, desculpa a minha ignorância. Porque hoje nós temos muitos influencers, né? E eles têm voz, eles são as referências da juventude. Aí eu vi lá uma coisa. Onde eu posso tirar limpo se aquela coisa é aquilo mesmo? O que vocês recomendariam? Existe um lugar onde eu consigo saber mais sobre o candidato, ou ter a proposta do candidato? Como que eu consigo tirar limpo se é fake ou não? Olha, isso é uma pergunta extremamente importante nesta relação que nós estamos discutindo aqui da política. Primeiro que é humanamente impossível conhecer todos os candidatos. Certo. Viu? Antes de você votar em alguém aqui, entre na proposta do seu candidato, veja que proposta que ele é, veja o currículo dele. Tá, em São Paulo nós temos 2.000 candidatos. Acho que algum eleitor vai entrar em 2.000 sites para conhecer o seu candidato e as suas propostas? Não. Você está falando aqui da capital. Né? Não, isso é humanamente impossível. Mas há indícios claros da pessoa que não nos comporta. E são aqueles que têm um passado, né, nebuloso, são aqueles que sempre estão envolvidos com coisas erradas. E isso a internet não perdoa, não esquece. Né? Quando você pesquisa o seu candidato, que você está querendo votar, você vai ver ali o seu perfil. Nós, da igreja, nós temos esse cuidado ao escolhermos pessoas que sejam pessoas idôneas. A pessoa passa por um crivo, né, pela nossa escolha da ficha corrida da pessoa, das suas propostas e tudo mais. Então, primeiramente, eu vou ver os princípios que norteiam aquela pessoa, aquela vida, para saber se ela está de acordo com os meus princípios. Segundo, né, eu dei uma entrevista esses dias para um grande veículo de comunicação e eles queriam saber quem tinha mais influência sobre o evangélico, né? O pastor ou o influencer? Esta era a pergunta, né? E eu dizia, claro, que todos têm a sua importância,
O influencer, ele tem seguidores, o pastor, ele tem ovelhas, ele tem filhos, né? A pessoa que tem uma orientação espiritual, que reconhece uma autoridade espiritual, ela pergunta. Nós temos pessoas que pedem oração antes de comprar um carro, antes de comprar uma casa, né? Para se casar, para dar o seu dízimo, para dar a sua oferta, ao consagrar uma criança, ao consagrar a chave de um carro. Nós temos pessoas que, né, quando estão em crise no seu relacionamento, procuram um pastor, e aí chega na hora de um voto, a maioria deles também pede uma orientação, ora a Deus, e às vezes pede até uma sugestão da gente, né? Porque isso é uma relação próxima, né? A ovelha e pastor, e é assim que nós entendemos a autoridade espiritual, ela não determina em quem você vai votar, mas ela tem a capacidade de sugerir, como lá na escola o professor também sugere, seja ele de direita ou esquerda, mas ele vai falar dos seus candidatos, como lá no sindicato, eles vão falar. O voto evangélico, às vezes, é muito desvalorizado. Vocês evangélicos votam como se fosse uma manada, como se fosse um... Peraí, o voto evangélico vale tanto quanto o outro qualquer. O voto evangélico também pensa. O evangélico paga imposto. Mas o pessoal não pensa. Como não? O IBGE diz que há um maior número de pessoas que cursam uma faculdade entre os evangélicos do que os não evangélicos. Como assim nós somos inferiores? Né? A prosperidade está na nossa vida. E a gente, na hora de escolher, não tem o direito de escolher alguém que comunga com os nossos princípios, né? Então, quando você for escolher, pesquise, ouça os influencers, tem influencers maravilhosos, de saúde, de educação, de cultura, tem outros que nem tanto. Nós estamos vendo aí operações policiais prendendo influencers por causa de jogos eletrônicos, por causa de rifas, até uma coisa que é tão inocente, né? Mas tinha influencer que foi preso. Uns postos de gasolina, pastor Carlos, a gente viaja muito e para em postos de gasolinas e tem aquelas máquinas que pegam aqueles bichinhos de pelúcia, né? Eu nunca consegui pegar um bichinho de pelúcia. E agora a gente vê que tinha um golpe de influencers que divulgavam, né? A cada X tentativas a garra travava e ela pegava um ursinho. Depois vai passar mais X tentativas e vai pegar de novo o ursinho. Então, nem tudo que você lê é verdade, nem tudo que se ouve é verdade, nem todo influencer influencia bem, nós sabemos disso, mas os nossos influencers que estão aí, nós temos muitos no nosso meio também, são pessoas que orientam jovens, são pessoas que orientam a gente também, pastores, né, que nos jogam para cima, são usados por Deus, e não tenho dúvida nenhuma, né, que a ovelha ouve a voz do pastor, né? Cada pastor é um influencer, é verdade. Cada líder é um influencer, porque ele tem um grupo. Não existe líder sem influência, né? O nome é bonito em inglês, é influencer, né? Mas não existe líder sem liderado. Pastor Jefferson, eu acho que a guerra, a grande luta de cada pai, de cada professor, de cada pastor, de cada influencer, é para conquistar a moeda mais cara que alguém pode desejar. E essa moeda se chama confiança. É ganhar a confiança da pessoa, é ganhar a credibilidade. Então, se o pai não tem a confiança do filho, esse filho vai gerar problema para esse pai ou para essa família, porque ele não vê no pai um exemplo, né? Se o pastor não gera confiança, então ele vai achar que aquele influencer tem mais confiança do que o pastor. Agora, se ele está iludido muitas vezes por um influencer e que está competindo antagonicamente com aquilo que o pastor fala, vai ganhar aquele que tem mais confiança. Porque, acredite, a mentira, uma hora, ela é revelada. Sim. Meu filho segue algumas pessoas, né, que são hoje, os adolescentes não assistem mais televisão, eles são no YouTube. E algumas pessoas que ele fala, pai, eu assistia tanto, e até eu gostava de algumas pessoas, mas eu não gosto mais porque fulano falou tal coisa, eu não assisto mais. E aquele cidadão, ou aquele casal, tem milhões e milhões de seguidores no YouTube. Então eu acredito nisso, eu acredito nessa luta por confiança. E acredito que essa luta por confiança vai ganhar aquele que tem mais transparência. É difícil alguém estar maquiado o tempo todo. E ainda mais nos dias de hoje, que nós somos vigiados e monitorados 24 horas. Em todos os lugares tem uma câmera de celular, as pessoas estão conferindo o que você está pregando, estão conferindo o que você está falando. Então, cada dia mais, essa transparência, as pessoas vão entender o que está no seu coração, você vai ser mais verdadeiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí, o pastor Jefferson e o pastor Carlos César, os dois podem responder, ou os dois escolhem um para responder. A pergunta é, o que é que está acontecendo com a política no Brasil? Há uma inversão de todos os papéis
tendo em vista aquilo tudo que está acontecendo com os ministros do Supremo Tribunal Federal, essa interferência direta. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, que estão há tempo na política, graças a Deus pela vida de vocês, mas o que é que está acontecendo, já usando também de exemplo esse circo armado aqui nas eleições aqui em São Paulo, né? Mas juntando tudo isso, o que está acontecendo com a política no Brasil? Coisa fácil, se eu deixo... Ele começa, eu termino. A política é um extrato da sociedade, né? Hoje nós vivemos aqui numa democracia e eu louvo a Deus porque, como eu falo sempre, nós estamos melhorando. Quando o pastor Jefferson chegou lá em Brasília, há 20 anos atrás, eram poucos membros da Frente Parlamentar Evangélica. Hoje já são mais de 100, somando os deputados federais e os senadores. Está avançando. Já não somos mais aquela minoria. Tem muitas coisas que, graças ao trabalho dele na Frente Parlamentar Evangélica, tem barrado. Senão, o aborto já estava totalmente liberado aqui. Há um lobby fortíssimo para se liberar as drogas. Há um lobby fortíssimo para que se libere o jogo de azar aqui. E é graças à Frente Parlamentar Evangélica que esse mal maior não tem acontecido. Então, assim, a política, nós somos frutos de nós mesmos. Ninguém que está lá em Brasília, está aqui na Assembleia Legislativa, vai estar numa Câmara Municipal, é alguém que veio de Marte, veio de um outro lugar. Ele é o extrato da sociedade, é o extrato das pessoas. Então, nós temos o presidente, que boa parte das pessoas do Brasil, ou a maioria das pessoas, escolheram para que ele estivesse governando. Então, assim, nós vamos sempre nos sujeitar àquele a quem nós escolhemos. Agora, isso eu acredito que vai sendo depurado. Quanto mais nós vamos ter conhecimento, quanto mais nós avançamos, quanto mais nós ensinamos, e esse conhecimento vai trazer a libertação que nós desejamos. Vamos alcançar um mundo melhor, vamos alcançar aquilo que nós estamos anunciando neste ano, que é venha o teu reino. Ou seja, é estabelecer o reino de Deus aqui. Como é que é o reino de Deus? É de princípios e valores. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, o menino se nos deu, um filho se nos nasceu, um menino se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o aumento do seu governo será de paz sem fim. O que é isso? Aumento do governo. É aumento desses princípios do Senhor. E como é que aumenta esses princípios? Quando nós tivermos pessoas que têm princípios, que têm valores, que possam invadir a Câmara Federal, que possam invadir o Congresso Nacional e que possam estabelecer esses valores do reino, que a gente não fique só preocupado em dar like, em fazer tantas coisas que o mundo quer fazer aí para destruir lares e famílias. Só lembrando aqui, invadir ocupando espaços políticos. Temos que explicar, né? Bem explicado. Mas olha, só dentro do mesmo tema, importante, o professor Carlos César foi brilhante no que ele está falando, mas é esse reflexo da sociedade. Nós temos a ideia de que não, agora elegemos, né, vai estar tudo em paz, vai estar acabando. Jesus disse, eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer guerra. Uhum. Quando Jesus chega ao mundo, acontecem milagres que não aconteciam no Velho Testamento. Eu vou dizer um, por exemplo, né, que a gente não vê no Velho Testamento, milagre de Jesus, expulsão de demônios. A gente vê no Novo Testamento. Aliás, Jesus chegava num determinado lugar, os demônios já se manifestavam. O que você veio fazer aqui? Você veio nos perturbar? A gente estava aqui tão tranquilo. Por quê? Porque quando um reino chega, o outro tem que sair. Quando um reino se manifesta, o outro tem que sair. A política, de uma forma geral, é um reino poderoso. É uma potestade. A Bíblia diz, ore pelas autoridades porque é necessário. Quando a gente chega com uma mensagem de paz, de honestidade, de verdade, de vida, de princípios cristãos, outros reinos se manifestam. Uhum. E a gente vê esta guerra que acontece. O equilíbrio de poderes é algo, agora falando historicamente, é algo que já vem de muito tempo, né, doutor Carlos César? Já vem de muito tempo o equilíbrio de poderes. Os poderes, constitucionalmente, têm que ser harmônicos e equivalentes, equilibrados entre si. Não existe um poder maior do que o outro. O maior poder é do presidente da República, no executivo. O maior poder é o presidente da Câmara, no legislativo. O maior poder é o judiciário, no judiciário. São poderes equivalentes. Ninguém está submisso. Não tem autoridade. Aquele manda nesse, aquele manda... Não. Por isso, eles têm que ser harmônicos entre si. Quando há um desequilíbrio, nós começamos a ver a sociedade sofrer.
e também, como Carlos César disse já, frases antigas, eu vou dizer o que disse Rui Barbosa no começo do século passado. A pior ditadura é a ditadura do judiciário, dizia Rui Barbosa. Diz assim, porque a gente não tem para onde ir. Se o executivo for um ditador, ainda temos o legislativo. Se o legislativo tiver uma ditadura de leis, vai para o judiciário. Mas e quando o judiciário toma posições que a gente vê que flagrantemente estão contra, às vezes, as leis que nós aprovamos? E hoje nós estamos tendo um desequilíbrio, né? O sistema de freios e contrapesos que deveria haver, que um poder pode frear o outro, ele não está funcionando como deveria. E aí um poder se desequilibra em relação aos outros. Isso é extremamente perigoso, né? E cremos que isso vai passar. Pode estar demorando um pouco, pode aí estar no momento que as pessoas não veem uma solução, uma luz no fim do túnel, mas vai passar. Estamos trabalhando em cima disso e acreditamos na democracia, né? Acreditamos nisso, não queremos de maneira alguma uma ditadura, pelo contrário, queremos ter liberdade, né? E a ditadura querendo ser imposta. Tem deputados apresentando um projeto de lei que você não pode mais evangelizar ou falar de Jesus em lugares públicos, como as praças, presídios, escolas. Tem projeto apresentado para isso. Isso é uma ditadura contra a nossa crença. Nós nascemos em praças, nós nascemos em presídios pregando a palavra. Na entrada da nossa cidade, o pastor Carlos César, enquanto vereador, ele instituiu uma lei e colocou um marco na entrada de Sorocaba. Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo. Quando era vereador ainda, há mandatos passados, olha, aquele marco foi pichado várias vezes. Entraram na justiça para tirar aquele marco, dizendo que não poderiam declarar que uma cidade é de Jesus. E olha, foi julgado na primeira instância, foi julgado na segunda instância, foi julgado na terceira instância em Brasília. E o interessante é que o ministro, né, que julgou aquela ação, nós é claro que patrocinamos uma ação judicial, o ministro, né, quando ele pega a defesa do Ministério Público do Estado de São Paulo, que queria retirar o marco, dizendo que o Estado é laico, e o Estado é laico, mas não é ateu, né? E o ministro diz assim, eu vejo aqui na folha da defesa que o Ministério Público é do Estado de São Paulo. Se o Ministério Público é de São Paulo, por que Sorocaba não pode ser de Jesus? Mantenha-se o marco. Né? Ou vamos trocar as cidades, vamos trocar o nome da capital, vamos trocar Santa Catarina, vamos trocar outros nomes. Então, esta abordagem judicial, e algumas pessoas acabam comprando isso, não tem nada a ver com a laicidade do Estado. O Estado laico é aquele que não promove com seus recursos esta ou aquela religião, o que também às vezes é desequilibrado e a gente tem que mostrar à justiça que está acontecendo. E nós não precisamos realmente do governo para patrocinar a nossa fé. Nós precisamos apenas que nos dê liberdade de executarmos a nossa fé, de pregarmos o Evangelho, de recebermos e trabalharmos com pessoas, porque a igreja ainda é a maior fonte de recuperação de vidas desta sociedade. E o Estado está tentando aqui recuperar Cracolândia. Não consegue tirar pessoas da rua e das drogas. A igreja consegue. Ela tira através da palavra, de ações sociais, de ações evangelísticas, de oração, de acompanhamento, aconselhamento. Então, tudo isso envolve a política, porque a igreja também está nesse contexto. E às vezes ela desafoga tanto, né, com assistencialismo social, desafoga a questão do governo, né? Às vezes às vezes tem instituições que promovem, né, algumas denominações, a questão educacional, a questão da saúde, a gente acaba desafocando. O Projeto Margarida, por exemplo, é um exemplo, né? Porque ele está ali apoiando através dos exames que às vezes não conseguem fazer pelas redes públicas. Lucas, né? A igreja tem um papel de equilíbrio fundamental para a sociedade. Então, a gente não pode descartar. Isso tem que ser levado para a política. As pessoas precisam entender, principalmente os evangélicos, precisam entender que esse papel de equilíbrio ele tem que ser aplicado dentro do cenário político, principalmente. A gente pode fazer muitas coisas aqui, nós podemos fazer muito mais escolhendo os nossos representantes. E falando sobre isso, agora, dia 6, nós teremos as eleições municipais. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de termos vereadores, porque às vezes as pessoas não acham tão importante a escolha do vereador e votam no primo, no amigo, no fulano, no ciclano. E queria falar um pouquinho sobre isso. Qual a importância de nós termos nossos representantes lá para vereadores, até prefeito e vice-prefeitos que nós temos nas eleições municipais?
Perfeito. Dia 6 de outubro, nós vamos escolher aqueles que são os políticos mais próximos da sociedade, que são os vereadores. O vereador é o político mais próximo da sociedade. E é fundamental que as pessoas escolham aqueles que defendem os nossos princípios, que defendem os nossos valores, que transmitem essa segurança, que talvez a pessoa nem conhece, mas por conta da credibilidade de alguém que já falou dela, ela pode então confiar e depositar o seu voto. Eu acho que é fundamental a nossa participação. Nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, nós estamos falando aqui do que a igreja faz, do que a igreja promove. Vamos lembrar que é na igreja que as pessoas leem mais, é na igreja que as pessoas estudam mais, é na igreja que as pessoas passam a viver mais, porque ela passa a não beber, a não usar droga, a não se envolver em brigas, ela passa a ter um serviço comunitário na igreja. E é na igreja que, se ela recebe tantas bênçãos, se ela é abençoada, se a família dela é abençoada, o filho dela é apresentado, se ali, ontem eu estava no UTI do hospital visitando uma paciente nossa, que ela recebe visita, ela recebe o amparo, é ali na igreja que ela vai receber orientação também para quem ela pode escolher, que a igreja tem esse projeto de cidadania, e nós temos em todo o Brasil, em todos os estados da federação, nós temos representantes da Igreja Quadrangular. A igreja, ela participa, nós pregamos que nós não somos aqueles que imaginamos que nós, para irmos para o céu, nós vamos ficar ilhados no mosteiro, vamos construir uma cidade subterrânea, vamos ficar lá todos enclausurados ou blindados para não acessarmos o mundo. Pelo contrário, Jesus disse, olha, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós vamos cumprir aquilo que está lá em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, são os nossos representantes, aqueles que estão mais próximos a nós, que merecem o nosso voto. E eu quero aqui fazer um apelo a cada um de vocês, que você exerça a sua cidadania no dia 6 e faça a melhor escolha e envie pessoas e participe do processo, porque o pecado, a omissão, é um pecado tão grave quanto a ação. Então é melhor você errar por agir do que você errar por não agir. Então exerça a sua cidadania e participe desse processo democrático, porque senão depois você vai reclamar, como o pastor Jefferson disse, que alguém escolheu uma comida que eu não queria, mas aí foi porque você não fez a sua parte de escolher. Exatamente, isso é tão importante que estamos falando, porque há muitas vozes, pessoas que querem nos diminuir enquanto voto, o evangélico, dizendo, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês votam de qualquer jeito, vocês votam por influência de alguém. O voto sempre será por influência de alguém. Você está tentando conhecer um candidato e alguém chega e esse cara aí, não vote porque não vai dar. A pessoa já recua, peraí, então deixa eu ver. Você tem alguém, no dia da eleição, 30%, 40% das pessoas chegam sem o candidato definido. Alguns vão pegar no chão um papelzinho, outros vão ligar para um amigo e dizer, viu, tem alguém aí para eu votar que você conheça? Vou deixar o garçom escolher. Vou deixar o garçom. Vai no restaurante, pergunta também para o garçom, além da comida, que você está falando, tem alguém aí para me indicar? É claro. Então, nós temos esse período importantíssimo. E nós que somos conscientes, os jovens inteligentes, olha, jovens da nossa igreja, adolescentes, são maravilhosos. A gente vai no encontro de jovens como esse, nós temos trabalho específico para jovens nas igrejas. Aliás, a Quadrangular, dentro do seu trabalho de grupos missionários, na direção que temos, é maravilhoso. E a gente vai, os jovens estão lá, todos conscientes, todos compartilhando, para que mais pessoas saibam o nosso trabalho. E a gente enfrenta um outro problema de ordem prática, que são os partidos políticos. O partido político, para fazer uma cadeira na Câmara de Vereadores, ele precisa fazer um número X de votos. Por exemplo, aqui na capital, que são 55, aqui em São Paulo, capital, são 55 vereadores, são 55 cadeiras. Nenhuma delas ficará vazia. Todas serão ocupadas por alguém. Não for alguém com os nossos princípios, outro vai ocupar, mas não vai ficar vazio. Sim. Então, eu prefiro que seja alguém com os nossos princípios e valores. E eles precisam fazer um número determinado de votos, que se chama coeficiente eleitoral. É a divisão de todos os votos, de todos os partidos, todos. Ao terminar a apuração, eles vão dividir todos os que votaram em alguém para vereador, de todos os partidos, de direita, de esquerda, de centro, partido pequeno, partido grande, soma tudo. É um número gigantesco. E eles dividem pelo número de cadeiras.
Aqui na capital, na última eleição, esse número gigante foi aproximadamente 5,5 milhões de pessoas que votaram em alguém. Eles dividiram pelo número de cadeiras, 55. 100 mil. Chegaram ao coeficiente, 100 mil. Estou falando em números redondos, mas é próximo disso. Então, um partido, para fazer um vereador, a soma dos seus candidatos tem que dar 100 mil votos. Se o partido não fizer, ele não faz ninguém. Isso é uma realidade. Se o partido, de imediato, os seus vereadores fez 200 mil, eles já fizeram 2. Se um candidato sozinho fizer 500 mil, sozinho ele fez 5 daquele partido. Quem são os demais? Os que vêm na sequência de votos. Então, os partidos precisam lançar pessoas. Então, eles pegam, às vezes, dentro da igreja, às vezes no bairro, e eles vão somando. A pessoa não vai ser eleita, mas ela vai somar para... Eles já sabem. Mas eles embutem na pessoa, ó, tem uma pesquisa aí, viu, que você está em primeiro aqui no partido, viu? E a pessoa é mesmo? Ó, acabamos de ouvir, estamos ouvindo muito seu nome aí, viu? E a pessoa fica toda alegre e ela não entende que a finalidade dela é tirar alguém e colocar outro. Então a pessoa está votando em alguém porque ele é bonzinho, porque ele também é cristão, porque... Então é mais uma característica que ela alertar você na escolher o seu candidato. Veja a possibilidade concreta e real dele ser eleito. Ele tem que ser cristão, ele tem que ter princípios, ele está debaixo de autoridade, ele comunga com a nossa fé, tem os nossos valores e ele também está no páreo para ser eleito, né? E se nós pudermos, multiplicamos isso, porque cada um pode multiplicar, cada um tem hoje uma rede, já que a rede social é tão importante também para a gente entender, por que não pedir a um amigo? Eu tenho uns amigos aqui que é bom dia, boa tarde, boa noite, todo dia. Aí cada vez bom dia, eu falei, bom dia, eu tenho um candidato bom para você. Quem que é? Ele vai pelo menos considerar, né? Porque eu estou indicando, ele é meu amigo. Você conhece? Conheço. É gente boa, tem princípios, tem valores e tem muita possibilidade de ser eleito. Então são considerações além do que nós falamos aqui do voto espiritual, porque o voto é espiritual. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa ou outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Amém. Então, o meu voto também tem que ser para a glória de Deus. Assim como o meu trabalho, o meu mandato, o mandato do Carlos César, esse podcast é para a glória de Deus, o nosso trabalho na igreja, a família, fazer tudo para a glória de Deus. Amém. Amém. Já tem tanta coisa aqui, né, que a gente pode utilizar e compartilhar, mas a gente chegando no final, eu queria até voltar um pouquinho, o pastor Carlos César falou, na verdade não é voltar, aproveitar a fala dele. Ele falou sobre a questão do conhecimento, né, e eu acredito que a gente tem que levar em conta a função pedagógica da igreja, né, porque Jesus ele disse para fazer discípulos, e ele falou batizando e ensinando, né? E às vezes há uma força-tarefa, então nossos dois convidados, pastores titulares, eu acho que seria válido a gente encerrar com uma palavra para os pastores e para a liderança, para levar em conta a função pedagógica da igreja, mas não só em períodos como esse, mas modelar essa mentalidade da relevância e do nosso papel, né, como cristão no nosso dia a dia, porque não tem a ver só com a Câmara Municipal, vamos dizer assim, ou com a Assembleia. Mas nós temos conselhos tutelares, nós temos conselhos municipais, nós temos secretarias, nós temos todo um aparato aí, né? Um conjunto de cargos relevantes e cujas decisões nos afetam diretamente, porque nós estamos aqui, né, gente? Nós ainda não fomos para o céu, então tudo que acontece lá vai nos afetar, né? Então eu gostaria de pedir que vocês encerrassem com isso, para os pastores levarem em consideração a nossa função pedagógica. Olha, é fundamental essa palavra que você colocou e que faz todo sentido. A busca de Jesus o tempo todo sempre foi essa, né, de estar ensinando. Jesus era um mestre, um rabino, e ele ensinava. A função de cada pastor da igreja é de ensinar. E quando nós ensinamos para toda a sociedade. Então, aquele pai vai ser um pai melhor, aquele empresário vai ser um empresário melhor, aquele funcionário ele vai servir na empresa como se estivesse servindo ao próprio Deus, como a palavra diz. Então, quando nós entregamos esses valores, quando a igreja cumpre o seu papel de ensinar
batizando e ensinando a guardar tudo quanto vos tenho mandado. Naturalmente, nós vamos fazer a diferença na nossa sociedade como um todo. Nós somos chamados para temperar esse mundo, para iluminar esse mundo. Esse é o nosso chamado. E aí, consequentemente, a consequência disso, dessa consciência, desse ganho de confiança, desse conhecimento da verdade, da palavra, e conhecimento do poder de influência que nós temos, que todo cristão deve ter na sociedade, ele vai participar, seja do conselho tutelar, ele vai participar seja da eleição municipal, seja da eleição nacional, que vai ter a escolha de deputados estaduais, federal, senador, governador e presidente da República. Ou seja, ele vai se envolver. E ele vai ser um diferencial na sala de aula, na escola dele. Quando ele se envolver no Grêmio Estudantil, alguma professora estava esses dias dando um exemplo, que os alunos queriam cantar hinos na escola. E um diretor falou, não pode cantar aqui porque é proselitismo religioso e tal. Aí o professor mesmo caiu em si e falou assim, não, mas depois não vai poder fazer o negócio do batuque lá, que a gente faz direto. E a professora pegou e foi enfática, né? A professora Simone, esposa do nosso querido pastor Rubens Teles, foi enfática, e aí as crianças puderam louvar a Deus naquela escola. Ou seja, está influenciando lá naquela escola. Então, quando nós temos cumprimos essa função pedagógica, a consequência disso, inevitavelmente, é de nós fazermos um mundo melhor, de nós termos participação efetiva em todo o processo eleitoral, em todo o processo cívico e todo o processo da sociedade de uma forma geral. Não é isso, pastor Jefferson? Exatamente. Nós temos 4 níveis dessa justiça social que a igreja deve atuar. O primeiro nível é a consciência social. Estamos falando, estamos mostrando, estamos determinando na consciência da pessoa a necessidade da ação social. Mas temos também a assistência social, que é uma ajuda emergencial, rápida, que alguém dá e todas as igrejas dão, um alimento, cuidando de pessoas. Avançando mais um pouquinho, nós teremos a ação social, que são ações mais efetivas que mudam a vida das pessoas. Projeto Lucas, um curso de capacitação, tudo isso a igreja tem um papel importante e realiza. E aí nós temos o quarto nível da justiça social que a igreja deve viver, que é a representatividade. Tudo isso nós fazemos, e também temos o projeto de cidadania, que é da representatividade. Porque a fé sem obras é morta, né? Eu tenho fé. E eu vejo uma falha grande em muitos líderes, né? A nossa igreja tem uma consciência social muito grande, mas eu vejo muitos líderes que se postam da seguinte maneira: não, eu vou orar por todos, eu vou pregar e cada um escolhe o seu da melhor forma. Irmão, procure escolher alguém que seja ficha limpa. Eu quero dizer a esse líder que não sabe que todos os candidatos que estão participando da eleição são ficha limpa. Todos. Porque se não fosse, não teria registrado a candidatura. Não, eu vou orar, depois quem for o escolhido pode vir aqui na igreja que eu vou abençoar. Isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. Isso é não se expor, isso é não se posicionar. Não, mas depois se vier o prefeito eu vou abençoar, depois se o vereador vier, não, depois o deputado. Depois da guerra, depois que passou o momento da escolha. E a Igreja Quadrangular, desde pastor Mário de Oliveira, que foi o precursor do projeto de cidadania no Brasil, por 7 mandatos foi deputado federal. O nosso querido pastor Antônio Genaro, por 8 ou 9 mandatos em Minas Gerais. Hoje são também seguidos, né, pelo deputado Stefano Aguiar e pelo deputado Leandro, né? Leandro, que é o nosso deputado estadual também em Minas, e outros mais. Então, o pastor Mário se posicionou, foi a primeira vez que uma igreja se uniu, e enviou alguém como seu missionário no Congresso Nacional, e foi importantíssima a participação dele, inclusive na Constituinte de 5 de outubro de 1988, onde o pastor Mário teve um trabalho efetivo, garantindo o que tentaram colocar na Constituição de 1934, que só haveria uma religião oficial no Brasil, e as demais seriam toleradas. E já em 1934, nós tínhamos um irmão nosso lá, Guaraci Silveira, o nome diz alguma coisa? Tio do nosso pastor Guaraci, que era talvez o único evangélico daquela legislatura, enviado pelo Estado de São Paulo, e ele conseguiu quebrar esse artigo que dizia que só haveria uma religião no Brasil e não era a nossa, as demais seriam toleradas.
e isso impediria o avanço que tivemos. E, em 88, mais uma vez abordamos esse tema e garantimos a laicidade do Estado, e pastor Mário de Oliveira estava lá para nos representar. Então, a igreja tem que ter essa importância, e o líder tem que se posicionar. O líder tem que dizer, olha, eu creio nesta pessoa, e eu abençoo esta pessoa. Porque, afinal de contas, para que serve um líder se não é seguido pelos seus liderados? Por isso que a nossa igreja, amo demais o ministério, tem outros ministérios abençoados também, mas amo demais a Quadrangular, porque a gente se posiciona. Cometemos erros, como todos, é claro, mas nós escolhemos, né? Vamos na escolha dos reis, né? Nós sabemos como é que é, mas nós não nos omitimos. Estamos aqui mais uma vez nesse período tão importante para dizer a você que está nos acompanhando, a você que está participando desse processo na sua cidade, de escolha de pessoas que estão aí pedindo, se desgastando às vezes, faça parte desse projeto, sabe? Seja um escudeiro leal, leve esta mensagem. São pessoas de princípios que chegam onde você não chega. Você que é um grupo missionário de homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, casais, louvor, chomineque, intercessão, estudo, células, você que está no altar, nas danças, louvor, você não pode ocupar a tribuna de uma Câmara de Vereadores para falar em nome da igreja. José de Arimateia cuidou do corpo de Cristo, mas e hoje? Quem vai cuidar quando leis injustas forem propostas na tua cidade, como a ideologia de gênero e outras? Quem vai cuidar das leis físicas que regem a igreja? A igreja precisa ter os seus projetos aprovados. Sem um AVCB, que é um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ela não pode funcionar. E esta porta que foi aberta por Deus pode ser fechada se ela não tiver um alvará. E quem é que vai cuidar do corpo de Cristo? Quem é que fazem as leis? São os anjos? São anjos que descem para votar ou são homens escolhidos por você? São homens escolhidos pela nossa denominação também, que apoia pessoas, que não se omite. Então, faça parte desse projeto. O projeto de cidadania é bênção. Não faça uma tempestade em copo d'água. Estão falando de política agora. Estão dizendo por que agora. E não é agora. Nós temos vários mandatos. O pastor Carlos César está no 6º mandato parlamentar. Eu estou no 8º mandato parlamentar. E nós estamos sempre presentes. Sempre que nos convidam, não só para pregar, mas para conscientizar a igreja. Estamos nos encontros estaduais, regionais, nacionais, convenções. Estamos na igreja cuidando de almas. Estamos batizando pessoas. Mas a política atrapalha a igreja. A política não atrapalha a igreja. O que atrapalha a igreja é desunião, é falta de oração, é falta de amor, é falta de contribuição, é falta de confiança. E nós, graças a Deus, na nossa igreja, temos um líder que nos inspira, que nos incentiva, que ministra para nós, pastor Mário de Oliveira, com a pastora Bianca. Temos um projeto sério de cidadania. Temos aqui no estado de São Paulo o nosso querido pastor Toninho e a nossa pastora Lourdes. Temos os conselheiros estaduais, nacionais, superintendentes, pastores, líderes de grupos. Que igreja que caminha debaixo de uma visão, debaixo da nuvem. E a cidadania também é visão da igreja. Por isso, querido, apoie aqueles que por Deus são escolhidos, mas são eleitos pelos homens. Deus dará autoridade a quem for escolhido e eleito. Se nós escolhermos uma pessoa ruim, ele terá autoridade dada por Deus, porque toda autoridade constituída vem de Deus. Eu prefiro que Deus dê autoridade a alguém que eu escolhi, que tem as minhas crenças e valores para governar sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Fica a dica. Boa. Amém. Amém. Poxa, depois dessa, a gente já... Falei muito não, né? Não, foi uma bênção, não. pastor. Eu queria agradecer muito, pastor Jefferson Campos, pastor Carlos César. A gente sabe que é muito difícil conciliar a agenda de vocês para ter os dois aqui. Nós até tentamos algumas vezes, mas daí veio um, aí depois veio o outro. E hoje, muito felizes nós estamos por ter os dois aqui conosco nesse podcast e ainda mais falar sobre um assunto tão importante aqui agora, principalmente para as eleições municipais. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Débora, deixar eles se despedir, falar tchau, mandar um beijo, mandar um recado para alguém. Tá, vou deixar. Por favor, gente, deixa aqui um recado para a nossa nação quadrangular. É isso. Olha só, deixa um recado para cada um de vocês. O conhecimento liberta, é a palavra de Deus que é inerrante, infalível, que permanece para sempre. A Bíblia diz: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque é elas que testificam de mim. Então você ouviu aqui, tudo que nós estamos falando está baseado na palavra de Deus e na nossa experiência daquilo que nós temos
vivido e experimentado. Que você possa viver um tempo de bênção na sua vida, que dia 6 de outubro você possa exercer a sua cidadania, não abra mão daquilo que você tem oportunidade de fazer. E eu tenho certeza que o trabalho é nosso, mas a glória sempre será de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado, Débora. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pastor Jefferson, por essa aula maravilhosa, e a cada um que teve a paciência para estar aqui conosco. Foi uma grande honra estar aqui participando de mais um podcast. Paz seja convosco. Muito bem. Cada tribo tem a sua saudação, cada tribo tem os seus costumes, seus valores, né? E algumas são a paz do Senhor, outra a paz de Deus, outra graça e paz. Mas nós temos nossa saudação também, que é a paz seja convosco. E nós deixamos essa saudação a cada um de vocês. Quando Jesus foi realizar o primeiro milagre do ministério dele, num casamento, faltou vinho, e a Bíblia diz que ele olhou e estavam ali 6 vasos para a purificação. Os vasos eram para lavar a mão, para lavar os pés, para lavar o rosto de quem chegava na festa. Eram vasos que não eram adequados para o milagre que ele ia realizar. Talvez nos dias de hoje alguém diz, não, manda comprar na Shopee, manda buscar no Mercado Livre, porque eu vou realizar o meu primeiro milagre. Tem que ser algo poderoso, tem que ser um vaso adequado. Aqueles vasos não eram adequados, era para a cerimônia de purificação. Mas eles eram vasos disponíveis. Sabe, Deus usa vasos disponíveis. Nós somos adequados e disponíveis. Por isso Deus vai nos usar. Amém. Deus te abençoe. Parabéns, Débora. Parabéns, Alexandre, e a todos quantos nos acompanham. Carlos César, secretário de comunicação. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Queria agradecer toda a equipe que esteve aqui conosco, trabalhando aí. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. As meninas da Copa, que sempre com tanto carinho preparam todo o alimento para a gente ali. Débora, mais uma vez, obrigado. Tamo junto. E na semana que vem tem mais. Muito bem. Ainda bem que voltamos, né? Exatamente. Já fazia tempo. Deus abençoe, gente. Paz seja convosco. Tchau, gente. Tchau, um abraço.